Mais uma vez, uma boa noite, a graça e a paz do nosso Deus, amém. Que tempo de louvor precioso assim, gente, graças a Deus, parabéns à equipe de louvor, todo o zelo, toda a dedicação de vocês. Eu acho que porque nós estamos mudando, eu estou um tanto nostálgico, e aí eu estava lembrando assim, como era o louvor, tipo, 10 anos atrás. Que no caso era eu, né? Então você vê quanto melhorou. Mas que bênção ver Deus adicionando em todos os aspectos a nossa comunidade, colocando tanta gente talentosa, né? Para nos abençoar. É isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 5. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5, nós estamos numa jornada através dessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo. Temos chamado essa série de Reimaginando o Mundo, exatamente porque Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele está ressignificando a sociedade como um todo a partir das lentes do Evangelho. Então, Colossenses 3... Te convido à leitura dos versículos 5 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, em nome do Teu Filho, que é soberano, que é Senhor de tudo e de todos, que detém todo o poder e toda a autoridade naqueles que estão nos céus, na terra e abaixo da terra. Que a Tua palavra cumpra seus efeitos em nossas mentes e corações, e que nós sejamos vivificados, tanto intelectualmente desafiados, quanto afetivamente aquecidos. Que essa palavra, que é viva e vivificadora, não nos alcance apenas como conceito ou filosofia, mas que nos alcance como verdade prática, como verdade transformadora, como semente boa que cai em nossos corações e encontra neles solos férteis. Esse é o desejo do Teu povo, fale conosco, assim oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Eu gostaria de começar lendo uma citação relativamente longa, de um homem chamado Paul Williams, do Regent College, em Vancouver, no Canadá, que eu acho que é muito pertinente, tanto para o nosso tempo, como para um texto como esse. Ele diz o seguinte: a vida hoje em dia é complexa, não é? O ritmo da mudança parece inacreditável, é difícil acompanhar. De algum modo, a vida contemporânea parece nos deixar para trás, deixando para trás também um pouco da nossa humanidade. Tecnologias de comunicação sofisticadas estão por toda parte, mas, segundo pesquisas, a maioria de nós se sente solitário. Temos aparelhos que diminuem nosso trabalho, desde fazer café até limpar nossos dentes. Mas mesmo assim, quem aqui acha que tem mais tempo livre? Nossa economia continua a ficar mais produtiva, mas estamos cada vez menos certos de que nossa saúde e nossa aposentadoria serão suficientes, ou que nossos filhos viverão em um mundo melhor do que nós. Sem dúvida, o mundo moderno trouxe muitas coisas das quais não gostaríamos de abrir mão, mas ele trouxe também o desafio da complexidade. Em meio à fragmentação pós-moderna de muitos costumes, instituições e expectativas com as quais gerações passadas podiam contar.
Cada vez mais somos obrigados a resolver tudo por conta própria, mas fica cada vez mais difícil compreender tudo. Em meio a isso, somos inundados de mensagens que nos dizem o que fazer. A literatura de autoajuda virou uma indústria que não para de crescer. Comerciais nos dizem para investir no mais novo produto financeiro, até vermos o próximo anúncio, que diz que podemos comprar agora, e no crédito, porque nós merecemos. As instituições governamentais, científicas e, mais recentemente, as financeiras, seguiram a igreja, pais e professores na crescente multidão de líderes, nas quais confiávamos, mas agora estamos decepcionados e dos quais desconfiamos. Parte da complexidade da vida contemporânea é precisamente a confusão, o murmúrio de vozes nos oferecendo ajuda para percorrer a trilha imprevisível que é a vida no começo desse século XXI. Existe toda uma multidão de histórias rivais em nossa cultura, sobre o verdadeiro sentido da vida, sobre como se dar bem, como dar sentido às coisas e, principalmente, como sermos felizes. A pergunta, então, é: o que a fé cristã tem a ver com tudo isso? Se quisermos levar a sério as palavras de Jesus Cristo, essa é uma pergunta que precisamos responder. Porque Jesus disse que veio salvar e redimir o mundo inteiro e reivindica a autoridade de Senhor de todo o mundo para tal. Então, será que o cristianismo é relevante à totalidade da minha vida? Ou será que, na verdade, Deus não se importa com essas coisas? Será que temos que simplesmente ignorar tudo e esperar irmos para o céu? Será que Dawkins estava certo? Será que nós estamos delirando? Ou será que o cristianismo é um conto inventado para nos sentirmos melhor? Ou será que Jesus Cristo tem sim importância vital para o mundo, para o meu trabalho, para a minha família, para a minha comunidade e para os meus filhos? Essas são as perguntas que nós precisamos nos fazer. Porque ou o cristianismo é apenas mais uma religião que lida com áreas fragmentadas da nossa vida, ou o evangelho é vivo e verdadeiro, e quando declara que Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos, isso significa que nada e nenhuma área da nossa existência escapa à soberania de Cristo. Ou nós usamos o evangelho como mais uma religião, para nossa própria conveniência, ou nós nos submetemos ao senhorio de Cristo e dizemos, mesmo as coisas que nos são difíceis, nós submetemos a Ti, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Portanto, o Evangelho não envolve apenas uma agenda semanal de 1h30 na minha rotina litúrgica e religiosa. O Evangelho envolve de segunda a sábado. O Evangelho implica na ressignificação da maneira como eu me relaciono com as pessoas, com meus amigos, com meus patrões, com meus empregados, com minha esposa, com os meus filhos. O Evangelho muda a maneira como eu ganho, gasto e poupo dinheiro. O Evangelho muda a maneira como eu escolho uma profissão. O Evangelho muda a maneira como eu sou um estudante ou como eu sou um professor universitário. Ou o Evangelho muda tudo ou ele não muda absolutamente nada. Essas são as perguntas que nós temos que fazer. E me parece que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tentando propor a nós. O Evangelho não muda algumas coisas. O Evangelho muda tudo. O Evangelho muda absolutamente tudo. E depois do apóstolo Paulo, nos primeiros 2 capítulos, ter nos dito que é tudo sobre Ele, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, e inclusive nos ter dito que nós morremos para essa antiga humanidade, que agora nós ressuscitamos para viver uma vida a partir do poder da ressurreição de Cristo, agora ele vai lidar com temas espinhosos, temas culturalmente espinhosos. É por isso que nós precisamos estar fundamentados no Evangelho, para poder não interpretar o Evangelho à luz da cultura, mas interpretar a cultura à luz do Evangelho. Então não é a cultura que dita a maneira como nós devemos viver, é o Evangelho que implica uma resposta verdadeira para como a cultura deveria viver e ser ressignificada. Por isso que nós temos chamado essa série de Reimaginando o Mundo. E é por isso que hoje o apóstolo Paulo vai nos começar a falar a partir desse texto da nova humanidade. Olha comigo o versículo 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês.
imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Nós precisamos nos lembrar que Paulo está conclamando os cristãos colossenses, e nós, obviamente, a vivermos de modo coerente a nossa nova natureza em Cristo. Paulo é muito cuidadoso a conceituar o Evangelho nos primeiros 2 capítulos. Ele já falou por A mais B, e já provou por A mais B que não é sobre nós. Não é sobre o que nós fizemos. A salvação é pela graça. Nós fomos regenerados. Nós estávamos mortos. Agora estamos vivos em Jesus Cristo. Ou seja, não podemos ser tentados a transformar o Evangelho em bom conselho, porque Evangelho não é bom conselho, Evangelho é boa notícia. Pastor Timothy Keller fala sobre isso. O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Porque bom conselho é eu dizer o que você precisa fazer. Boa notícia é eu te dizer aquilo que alguém já fez. O Evangelho não é faça isso para ser salvo. O Evangelho é creia que Jesus já fez todo o suficiente para a sua salvação. É boa notícia. Mas entendendo isso, talvez imaginando uma objeção possível dos seus leitores, e a objeção talvez seria, então eu posso viver de qualquer maneira, Paulo? Já que eu não preciso fazer nada, já que eu fui salvo, já que Deus me ama, então quer dizer que eu posso conduzir a minha vida de absolutamente qualquer maneira a partir do meu bel prazer? E Paulo diria, não. Porque o mesmo Evangelho que salva é o mesmo Evangelho que transforma. O mesmo Evangelho que traz a boa notícia de que você não precisa fazer absolutamente nada, que Cristo já fez tudo para a sua redenção, é o mesmo Evangelho que aponta para a transformação realizada por Cristo em você. Porque, como foi dito, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos sendo transformados. Então, Paulo ele se preocupa, se você tem acompanhado essa série desde o início, ele se preocupa com esse sistema poderoso de formação cultural que é o Império Romano. E não se engane, não é diferente hoje. Os ídolos da cultura continuam por aí. Os sistemas formadores e normativos continuam por aí. O jeito de ser gente habitual é um jeito de ser gente anti-reino. Porque viver a vida do Evangelho é, de certa maneira, nadar contra a maré. Então, o Paulo ele vai oferecer uma história alternativa, uma cosmovisão alternativa, ou seja, nossas lentes mudaram, a maneira de enxergar o mundo é outra, uma vida alternativa e, portanto, práticas alternativas que serviriam para reformar e equipar o povo de Deus diante das pressões culturais. Tudo isso sob a supremacia e senhorio de Jesus Cristo. Tudo isso não baseado em nosso mérito e virtude, mas no poder do Espírito que habita em nós. E aí ele diz, nós já morremos com Cristo, nós já ressuscitamos para uma nova vida nele. E aí ele vai trazer 2 imperativos, o primeiro está aqui. O primeiro imperativo está no versículo 5, o primeiro mandamento é, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Natureza terrena é essa ideia de natureza pecaminosa, uma natureza propensa a tudo que é um projeto anti-evangelho, anti-reino de Deus. É o DNA de Adão, é o fruto da nossa queda, o pecado dos nossos primeiros pais, que é carregado e incorporado em nós até hoje. Mas aí eu leio algo assim, se você também é um leitor atento, você fala, não, mas peraí, Diego, você acabou de falar que a gente morreu, mas o Paulo está falando para matar. A gente morreu ou é para matar? A resposta é sim. A gente já morreu, mas a gente também precisa matar. É mais ou menos o seguinte, você já foi livre da escravidão da natureza do pecado, ou seja, antes de Cristo você só sabia dizer sim para o pecado, você não conseguia resistir ao pecado. E você nem sabia que era pecado, você nem se sentia culpado por aquilo que praticava. Por quê? Porque o pecado era tudo aquilo que nós conhecíamos, nós não tínhamos a consciência da ofensa a Deus como práticas da nossa vida. Mas em Jesus, nós temos o poder de dizer não. Em Jesus, nós podemos resistir. Então o que ele está dizendo é, você já foi livre da escravidão da natureza do pecado. Portanto, diga não a ele todos os dias. Tem um dos pais da igreja, assim chamados, os pais da igreja, Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, talvez o maior teólogo do primeiro milênio da era cristã. Alguém que vai escrever suas confissões e vários tratados teológicos que nos abençoam até hoje e nos ajudam a refletir biblicamente.
Agostinho ele se converte de modo um pouco mais tardio, ele já era um homem de meia idade, ele não se converte ainda na infância ou na adolescência ou algo do tipo. E é dito que ele vivia uma vida muito devassa, muito depravada na sua vida pregressa. Tudo isso que a gente está vendo aqui, moralidade, devassidão, impureza e tudo mais. E aí é dito sobre ele que certa vez ele estava caminhando lá em Hipona, sua cidade, ele estava caminhando na rua, e aí ele avista uma moça que era uma de suas antigas amantes, um de seus antigos casos, antes da vida com Cristo Jesus. E quando ele vê aquela moça, ele, pé para trás, como alguns falam, põe os pés para trás e vai na direção oposta. E ele olha assim por cima do ombro, ela está vindo, ele aperta o passo, no que ele aperta o passo, ela aperta mais, ele fala, meu Deus. E ela começa, Agostinho, e ele finge que não é com ele. Agostinho, é verdade isso, ele finge que não é com ele. Quando ela se aproxima e ela fala, Agostinho, sou eu. Ele olha e fala, mas não sou mais eu. Ou seja, aquele homem que você conheceu não existe mais. Ele morreu e ressuscitou em Cristo Jesus para uma nova vida. É isso que Paulo está tentando nos dizer. Já não somos nós. Essa vida já não nos define. Ao menos não aqueles que são discípulos de Jesus Cristo. É como Martinho Lutero, de modo também muito bem-humorado. Ele diria o seguinte, pensei que o velho homem, essa velha natureza, tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora, tenho que matá-lo todos os dias. Citação direta de Martinho Lutero, um dos pais da Reforma Protestante. Então é isso. Já morreu, mas tem que matar. Considere morto, mortifique diariamente. Isso não deveria nos ser uma surpresa, porque nos evangelhos, Jesus Cristo já falando do discipulado e não da salvação, da conversão, mas do discipulado ele disse aos seus discípulos o seguinte, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e então me siga. Lucas ainda adiciona, diariamente, porque essa é a perspectiva da vida cristã. Porque essa velha natureza que morreu insiste em querer ressuscitar todos os dias. E a gente tem que lembrar, você está morto. Então você vai se irar e falar, opa, não, velho homem. Você vai ter pensamentos maus, você fala, opa, velho homem. Não, sai daqui. Você considera morto. E aí o apóstolo Paulo ele traz então 5 características aqui nesse versículo, que são evidências dessa natureza terrena. Evidências não de um discípulo de Jesus, mas evidências da nossa história antes de Cristo. Talvez alguns com um pouco mais ou um pouco menos de intensidade, mas o ponto do apóstolo Paulo é que essas características não são definições da nova humanidade em Cristo Jesus. Quais são elas? Imoralidade, impureza, paixão, desejos maus e ganância. Imoralidade é a expressão grega porneia, uma expressão abrangente. Porneia, o mesmo radical que vai gerar pornografia, embora não o seja tão somente isso. Mas porneia é todo tipo de relação sexual ilícita. E o que é todo tipo de relação sexual ilícita, segundo esse termo e segundo a ética sexual cristã? É todo tipo de relação fora dos padrões criacionais de Deus, a partir daquilo que é visto no Gênesis. Quando Deus cria Adão e Eva, abençoa essa relação e diz, sejam férteis e multipliquem-se. Deus une homem e Deus une mulher no sagrado matrimônio para a proliferação e para o florescer da humanidade. Qualquer coisa fora dessa percepção e desse padrão criacional entra nessa característica de porneia. Mas Paulo não fala apenas disso, ele fala de impureza. E impureza aqui pode ser traduzido por impureza física ou mesmo impureza moral. Porque lembre-se que Jesus, ele também ressignifica o Antigo Testamento e a lei. No Antigo Testamento bastava, digamos assim, não adulterar. No Novo Testamento, Jesus diz o seguinte, não adulterarás, foi o que vocês ouviram dos profetas. Eu, portanto, vos digo, todo aquele que desejar a mulher do seu próximo, em seu coração já cometeu adultério. Ou seja, o Evangelho afunila ainda mais a questão, demonstrando que o nosso pecado não está apenas nas práticas, mas também nas intenções.
também nas motivações. Impureza é isso. É cobiça, luxúria, depravação, disposição mental cobiçosa. É disso que o apóstolo Paulo está falando. E ele vai falar também de paixão. Paixão, tanto no grego quanto no português, é uma expressão que pode ser utilizada muito negativamente ou positivamente. O estado de paixão positivo, ele é possível. Ele só não pode ser perene. Ou seja, ele não pode ser para sempre. Porque a paixão é o estado inicial daquele que deseja um outro, de modo legítimo. Mas permanecer na paixão é permanecer na tolice. Porque o que a paixão deve se tornar? A paixão deve amadurecer e se tornar amor. Ou seja, a paixão são afetos desordenados. A paixão é impulso, a paixão é o frio na barriga, a paixão é sentir arrepio, é ver o outro ou a outra e ficar entorpecido. E em todo namoro isso é normal. Em todo início de relacionamento isso é possível. E aí não é que quando casa muda, é que quando casa, se legítimo, amadurece. Ou seja, você não tem frio na barriga todas as vezes, mas o amor maduro é aquele que se compromete independentemente das circunstâncias, dos obstáculos e das adversidades. Então eu não sou apenas mais um apaixonado, eu sou alguém que ama, porque escolheu amar e escolhe amar todos os dias. A paixão por si só ela é perigosa. A paixão faz com que as pessoas percam o sentido. A paixão faz com que pessoas cometam atitudes tolas e impensadas e não meçam as consequências. E a paixão aqui, ela sequer é vista como positiva. Aqui, a paixão é algo totalmente negativo, que remete à impureza e remete também à imoralidade. E é interessante, o Paulo cita uma lista de 5 características num primeiro momento, e veja que as primeiras 3 são de ordem sexual. Isso deveria nos fazer pensar. Que interessante, porque no campo da sexualidade pós-moderna, o tempo que nós vivemos hoje, como em outros campos também, nós vivemos uma guerra de narrativas. Nós vivemos uma guerra, e essa deveria ser a nomenclatura exata, uma guerra ideológica, ou seja, são histórias, são narrativas que tentam capturar sua mente e seu coração, para que você saiba o que é certo e sinta o que é certo, mesmo que isso não seja condizente com a verdade e, sobretudo, a verdade bíblica. Por que isso é importante? Porque uma das questões e uma das pautas, que inclusive a igreja deveria saber lidar muito bem, os cristãos deveriam saber lidar muito bem, é um diálogo com a cultura a partir do Evangelho, a partir das verdades inegociáveis da palavra de Deus, mas de modo amoroso. Ou seja, creio que o Jonas Madureira usou essa expressão, uma apologética generosa, é falar a verdade em amor. É propor um diálogo sobre a pauta das políticas de identidade. Políticas identitárias são coisas que estão em voga hoje em dia na nossa cultura e na nossa sociedade. Eu não sei se você tem profundidade nesse conhecimento, mas a grande guerra de narrativa hoje é sobre a questão da identidade, não apenas no campo da sexualidade, mas também. Porque aquilo que antes nós chamávamos de sexo, hoje se chama de gênero. É um neologismo, é usar uma expressão que já existia e ressignificá-la e preencher com outra realidade. Então, às vezes as pessoas ficam confusas, o que é uma coisa, o que é outra. Nós precisamos dar uma resposta evangélica, e por evangélico eu não digo aquela coisa antiquada, terrível, não. Evangélica porque vem do Evangelho. O que o Evangelho tem a dizer sobre essas coisas? O Evangelho tem várias coisas a dizer sobre essas coisas. Mas, acima de tudo, o Evangelho teria a dizer que nós não somos escravos da nossa sexualidade. O Evangelho teria a dizer que a nossa identidade verdadeira está estabelecida em Cristo. E porque a nossa identidade verdadeira está estabelecida em Cristo, que é soberano e Senhor sobre tudo e todos, é Ele que deveria ditar a maneira como nós conduzimos a nossa história, porque procurar uma identidade do lado de fora é estar completamente confuso sobre quem somos e, portanto, sobre o que fazemos. Nós somos seres criados. O propósito real para as nossas vidas, o significado e o verdadeiro sentido só pode ser encontrado naquele que nos criou.
Você quer se encontrar? Não olhe para dentro. Você quer entender o propósito da sua vida? Você quer entender quem você é? Você quer compreender sua identidade? Não tente buscar nos seus sentimentos e no seu coração. Volte para casa. Tente perguntar para Deus. Olhe para a palavra de Deus. Ela é a verdadeira fonte de identidade. Porque quando nós não entendemos isso, nós ficamos confusos sobre quem nós somos. Cristo veio, e essa é uma boa notícia, para nos fazer completos de novo. Para nos gerar como seres humanos plenos, para restaurar os pedaços quebrados gerados pela queda e pelo pecado. Seja em qualquer deturpação da nossa sexualidade. Porque se Cristo é Senhor sobre tudo, lembrando do texto que eu li inicialmente, isso ressignifica todas as áreas da nossa vida, sem dúvida alguma. Já não cabe mais dizer, não importam os apetites ou afeições, se você é solteiro ou casado, solteira ou casada, já não cabe dizer, sou assim e nada importa. Sou regido por instintos. Cristo tem algo a dizer sobre isso. E Cristo quer ressignificar todas as áreas da nossa vida. É interessante, inclusive, hoje em dia, haverem críticas ferrenhas contra a ética sexual cristã, como se ela fosse extremamente antiquada e culturalmente desconexa. Quando chamam vários cristãos de preconceituosos, fundamentalistas, antiquados, quem sabe até homofóbicos, muita gente tem razão nisso, porque muitos são mesmo, mas não o Evangelho. Essas são deturpações da visão do Evangelho, porque o Evangelho não é antiquado e não é culturalmente desconexo. É importante a gente entender isso, porque quando o Evangelho nasce como resposta, ele nasce como resposta a uma sociedade imoral, que é a sociedade greco-romana, no primeiro século, onde pessoas viviam pelo prazer, e elas descobriram no Evangelho o real sentido da vida. Essa sociedade onde os colossenses viviam era uma sociedade imersa em coisas como poligamia, incesto e pedofilia. E o Evangelho vem e diz, essa não é a vontade de Deus para vocês. O Evangelho vem e ressignifica todas as coisas. Cristãos trazem então uma ética sexual que fala do sexo, meus irmãos, não como muitos de nós talvez aprendemos, como algo sujo, que é tabu, que não se deve falar, mas uma ética sexual que fala do sexo como bênção de Deus, e não como algo que deve ser banalizado, mas deve ser experimentado com outra pessoa, no leito sagrado do matrimônio, conforme Deus intencionou desde o início de todas as coisas. O Evangelho trabalha a ética sexual não pela relação utilitarista, onde eu me deito de cama em cama e passo por vários parceiros ou parceiras sem o comprometimento. Não, o Evangelho, ele ressignifica porque ele transforma o sexo, trazendo-o para a realidade do amor, do comprometimento, da vida verdadeira e não apenas de um prazer momentâneo com um desconhecido, te levando no final de tudo a uma vida vazia. A ética sexual cristã faz com que a humanidade floresça. Um homem e uma mulher unidos por um compromisso vitalício, gerando filhos e filhas com os mesmos princípios, que não diz respeito a pensar em si mesmo e no prazer acima de tudo, mas a uma vida de entrega, de amor, de comprometimento e não ao olhar para o outro como um objeto a ser explorado para o meu próprio interesse. Se engana quem pensa que o Evangelho é antiquado. O Evangelho é revolucionário. Se engana quem pensa que o Evangelho era uma resposta apenas para a sociedade do primeiro século, porque essa pauta no século 21 é tão atual como era naquela época. Ou seja, ao invés de impositivo e opressor, a ética cristã é altamente restauradora. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos saber dialogar com a cultura e com a nossa sociedade a partir desses termos. Não apenas rechaçar pessoas que vivem de maneira diferente como nós vivemos, talvez, e dizer, está errado, está certo, mas deixa eu te mostrar o que o Evangelho diz sobre isso e como ele ressignifica todas as coisas. Amém? Isso é muito importante. Os outros dois, desejos maus.
Desejo mal, bem abrangente. E depois ele fala de ganância. Ganância é o desejo de ter mais, é cobiça, é avareza. É o único pecado em toda a palavra de Deus. Veja o quanto isso é importante. É o único pecado na palavra de Deus que é identificado como idolatria. A não saciedade é a idolatria ao Deus Mamon. E esse é o maior, sem dúvida alguma, o maior pecado da nossa sociedade atual. A sociedade de consumo, uma sociedade que quer cada vez mais, uma sociedade que está depressiva por aquilo que não tem e gostaria de ter, uma sociedade que está depressiva por aquilo que perdeu, uma sociedade que vê pessoas e coisas como objeto para o seu prazer. E Paulo diria, isso não define a vida de um cristão. Seja contente, seja satisfeito, contente-se com aquilo que você tem. Não se curve diante do altar de Mamon, porque como Jesus disse, é impossível servir a dois senhores, é impossível servir a Deus e ao dinheiro. É muito fácil nós rechaçarmos alguns pecados que são culturalmente mais ofensivos, quando na verdade nós deveríamos sondar o nosso coração e nos perguntarmos se nós não temos também pecados de estimação que são tão anti-reino como qualquer outro. É por causa dessas coisas, Paulo diz nos versículos 6 e 7, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, por quais razões o apóstolo Paulo nos incentiva a abandonar essas 5 características? Primeiro, isso acarreta a ira de Deus. Isso ofende profundamente a Deus. Mas, em segundo lugar, não refletem a nossa nova humanidade. Não refletem a nossa nova natureza. Se nós achamos que o Evangelho é um conceito, mas ele não interfere na nossa sexualidade, nós não entendemos o Evangelho. Se nós achamos que o Evangelho é meramente um conceito, mas ele não interfere na maneira como eu trabalho, ganho dinheiro e gasto meu dinheiro, nós não entendemos o Evangelho. Isso não é condizente àquele que é novo nascido em Jesus Cristo. Mas agora ele diz no versículo 8, segundo o imperativo, abandonem todas essas coisas. E ele basicamente vai falar da mesma ideia, trazendo outras 5 características. Ele fala que a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar também não são condizentes com essa nova realidade em Cristo Jesus. Primeiro ele usa a imagem da natureza. Depois ele usa a imagem como de vestir-se ou despir-se. É como uma roupa. Vocês tinham vestes sujas. Vocês eram irados, indignados, maldosos, maledicentes, boca suja. É isso que o apóstolo Paulo está falando, mas vocês tiraram essa roupa. Vocês foram revestidos de uma outra vestimenta. Vocês foram revestidos de Cristo Jesus. É como se fosse um zíper e você tirasse tudo aquilo que não é Cristo e você se revestisse de tudo aquilo que é Cristo. Autoexplicativo. Meu Deus, um cristão irado, como a gente diz aqui, assim, não orna, não combina. Cristão irado, não, cristão deveria ser pacífico, deveria ser amigável, não combina. Cristão indignado, sempre insatisfeito com tudo, aqui não é uma santa indignação, não é indignação contra o pecado, é indignação contra tudo. Um cristão maldoso, não preciso nem dizer, um cristão maledicente. Maledicente é uma palavra que soa um pouquinho bonita, gente fofoqueira. Eu sei que pode te surpreender, mas cristão fofoqueiro não é legal. Eu vou falar de novo, de repente alguém não entendeu. Assim, cristão e fofoca não orna também. Tá? Não faz sentido. Maledizer, falar mal do teu irmão ou da tua irmã pelas costas. Eu não vou fazer a piada, porque eu poderia me complicar. Linguagem indecente no falar. Isso é traduzido como linguagem baixa ou obscena. Aqui não é usar da palavra de Deus para descarregar conceitos morais, não, meus irmãos, mas eu venho de uma família cristã, mas eu venho de uma família onde eu nunca ouvi palavrão dentro de casa. Assim. Talvez os nossos diferentes ambientes, né, implicam diferentes realidades, mas
independente da percepção do Evangelho, eu fui criado de um jeito que falar palavrão é um negócio feio, assim, dói no meu ouvido até hoje. Então é questão de educação, sabe? Mas se a educação não for fator suficiente, a palavra está dizendo que isso não é condizente à vida cristã. Eu sei que alguns palavrões, algumas palavras de baixo calão, para algumas pessoas elas nem falam de maldade, é quase que uma expressão cultural, não vem com aquele peso, eu sei disso. Mas não é legal, não é condizente, não soa bem isso na boca de um cristão. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, linguagem indecente no falar, é linguagem de baixo calão, é linguagem obscena, são piadas imorais, sabe? É aquilo que sai do teu lábio. E aí você deveria se perguntar de modo muito simples, será que isso sairia dos lábios de Jesus? Porque se não fica bem na boca de Jesus, não fica bem na nossa boca. Talvez essa é uma maneira simples da gente lidar com essas questões. E se você tem essa prática, assim, você está começando a caminhar com Jesus, está tudo certo, vai mudar, em nome de Jesus vai mudar. E aí ele ainda adiciona assim, um bônus, não mintam uns para os outros. Que ele fala de 5 e ele fala, não mintam uns para os outros, também autoexplicativo. Por quê? Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, velha natureza, mesma ideia, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, já não vivemos daquela maneira, vivemos de outra maneira. E no versículo 11, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que se alguém ousar falar desses argumentos como culturais, ele está dizendo, não. Nos discípulos de Jesus Cristo não há mais barreiras étnicas, que não tem mais grego nem judeu, não tem mais barreiras religiosas, circunciso e incircunciso, e não tem mais barreiras culturais, bárbaro e cita, ou sociais, escravo e livre, porque Cristo é tudo e está em todos nós. Agora a ética do reino é para todos nós. Não há mais diferenciações, não há, mas você não conhece o meu histórico e minha vida, não, acabou. A palavra de Deus vai falar na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que se nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não é mais uma questão de percepção, não é mais questão de relativos morais. Não, veja, os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram, mas as realidades são cíclicas. E a palavra de Deus não muda. Portanto, aquilo que a palavra de Deus diz que é, e o que não é. Independente do que toda a cultura diga como aceitável. Não há mais fragmentação da vida, é a nova humanidade de todo aquele que é nascido do Espírito Santo em Cristo Jesus. E eu queria encerrar com a gente pensando sobre as implicações disso para a nossa vida e para o nosso testemunho, para a nossa sociedade. Porque é verdade que o cristianismo, ele sofre muitas acusações. Ou como diz aquele meme assim, Jesus Cristo é gente boa, o que estraga é o fã-clube, né? E às vezes é isso mesmo, infelizmente. Por isso que nós precisamos ser uma comunidade que encarnou o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o que a sociedade realmente anseia, por mais que ela não saiba, tem sua resposta e seu fundamento no Evangelho. Eu vou te dar alguns exemplos. Tudo o que a sociedade quer ver são casamentos sólidos. Tudo o que a sociedade quer ver é gente comprometida nos relacionamentos, onde cada um dos cônjuges não vai se tornando mais miserável, mas vai se tornando alguém melhor, alguém mais feliz. Tudo o que a sociedade quer ver é maridos e mulheres fiéis, são jovens equilibrados, são pessoas que não vivem mais por apetites desenfreados e desejos impulsivos. Para isso não precisa de Deus. Pessoas que são regidas por uma consciência e que vão se tornando, não um ser espiritual desconectado da realidade, mas vão se tornando cada vez mais humanos, cada vez mais gente do jeito que Deus quer que a gente seja. Não é uma evolução para algo que haveremos de tornar, é um retorno para aquilo que Deus criou-nos para ser. É gente que ama, é gente que perdoa, é gente que acolhe, é gente que abraça.
Pessoas que vivem por uma consciência em meio a uma sociedade animalesca que age por instinto. Pessoas que sabem exercer contentamento no pouco e que sabem exercer partilha e generosidade no muito. Gente que mesmo tendo materialmente muito pouco, não blasfema contra Deus em sua escassez, e gente que tendo muito, não permite ser dominado pelo Deus Mamon a partir de uma avareza idolátrica. Esse é o testemunho cristão. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, no muito ou no pouco, todas as coisas posso naquele que me fortalece. É isso que o mundo precisa ver. Não cristãos que se utilizam do Evangelho para o seu bel prazer e para ter uma vida melhor, mas cristãos que entendem o Evangelho como fundamento, porque independente das circunstâncias vivenciadas, olham fixamente para Jesus o Cristo, o autor da nossa fé. Eu já estou terminando. Cristo é o que traz sentido à vida humana e aos anseios mais profundos da nossa sociedade. Ou você acha que a sociedade quer gente mais promíscua? Tem pouco. Ou você acha que a sociedade quer gente mais avarenta? Ou você acha que a sociedade está desejando gente mais hipócrita? Gente mais maldosa, gente mais fofoqueira, gente mais cruel? É isso que a sociedade está querendo? Não. E é essa resposta que o Evangelho, através da comunidade dos discípulos, pode dar. À luz de quem você é e à luz desse texto, como é que você vai conduzir a sua vida? Porque se Cristo é Senhor sobre tudo, ou sobre tudo, como isso afeta a maneira como você lida com sua sexualidade, com seu tempo, com sua carreira, com seu dinheiro e com sua família? Cristo deseja ressignificar o todo da nossa vida. Ele não quer te dar apenas uma vida melhor. Ele quer te dar uma vida de verdade. Pare de tentar sobreviver e acolha a vida verdadeira e plena que há em Jesus Cristo. Esse é o chamado do apóstolo Paulo para nós. Não apenas para esses colossenses, mas também para nós, no dia de hoje, através da sua palavra. Amém?